Torcida pernambucana, amigos do Nordeste, muito boa tarde. É elementar pensar de imediato quando no futebol os resultados não surgem, eles não aparecem. A primeira crítica, o primeiro alvo é o trabalho do treinador. Mas também é importante, nesse caso específico do Esporte Clube do Recife, antes de uma análise mais aprofundada sobre o trabalho do técnico Pepa, observar dois aspectos fundamentais. O primeiro, o planejamento em termos de contratações para o início da temporada. Desde o instante que o esporte ascendeu à primeira divisão, sabia-se que seria o grande desafio da temporada, manter-se na primeira divisão para 2026, a fim de ter um equilíbrio financeiro importante, a fim de fortalecer ainda mais a marca, porque a visibilidade da primeira divisão, ela não é encontrada, talvez até, se a equipe for finalista ou semifinalista de uma Copa do Brasil, por exemplo. Porque são 7, quase 8 meses de temporada, e esse ano a temporada será alongada mais em 2 semanas, porque a última rodada da primeira divisão está prevista para 21 de dezembro. Isso mesmo, há 3 dias da véspera do Natal, em virtude do Super Mundial de Clubes dos Estados Unidos, a partir do mês de junho, que vai servir também de preparação para os norte-americanos, que serão sediadores, irão sediar a Copa do Mundo ao lado do Canadá e do México, mas a esmagadora maioria das partidas, essa maioria total, quase que total, cerca de 80% dos jogos nos Estados Unidos da América do Norte. Então, é preciso mencionar que o planejamento de contratação, o planejamento da formatação do plantel do esporte foi equivocado. Porque você não pode rifar um trabalho com 4 jogos para a realização da 4ª partida e o treinador pela segunda partida consecutiva não ter lateral esquerdo. Então, há uma falha, há um erro, ou um erro na formatação do elenco, confiar que Dalbert e Igor Cariús dariam conta fisicamente de uma disputa de primeira divisão, eles que já tiveram problemas na Série B, e não me venham dizer que tudo é jogo, que tudo tem pouco mais de 90 minutos, que não é. A intensidade da primeira divisão pelo nível dos adversários é muito maior. A exigência, principalmente para os defensores, é muito maior. Não se trata de falar aqui que tem jogador de primeira, segunda, terceira e 4ª divisão. Eu não estou mencionando isso aqui, que já é modinha em alguns setores, já é modinha em alguns lugares. Isso é muito simples, é muito fácil, é muito elementar de se falar. O que eu estou dizendo é que o esporte já tinha dificuldades nesse setor do time e continua enfrentando as dificuldades. Por que essa dificuldade ela já não se apresentou com uma certa intensidade no campeonato estadual e na Copa do Nordeste em termos da sua primeira fase? Porque o nível de exigência é absolutamente menor. É importante lembrar que o esporte, e aí vem o segundo aspecto de preocupação da sua preparação, alegou que vai mesclar o time nas partidas iniciais, começar o campeonato estadual em 3 jogos com o time sub-20, onde o esporte obteve 3 empates, e no conjunto da sua preparação, depois de todos, muito em virtude do calendário de 2024, o esporte passou para a fase
seguinte do campeonato estadual em quarto lugar. Foi obrigado a fazer um jogo com imenso prejuízo no domingo de carnaval, porque não se classificou entre os 2 primeiros. Mas tudo bem, estava dentro até do risco do planejamento. E o planejamento foi fazer esse elenco treinar, fazer esse elenco trabalhar fisicamente um pouco mais, para que pudesse enfrentar a dureza da sequência da temporada, quando passasse o campeonato estadual e a primeira fase da Copa do Nordeste. Esse time não chegou nem na 5ª rodada de 38 que terá pela frente, na disputa do Campeonato Brasileiro, e já está abrindo o bico. O número de lesões, jogadores ficando sem condição, o Sérgio Oliveira não ter participado da partida de ontem contra o Bragantino foi absolutamente fundamental para o desempenho ruim do Sport. O Sport chegou na 4ª partida, a sua 3ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, e fez uma partida ruim na 4ª partida, na 4ª apresentação. Foi a pior apresentação do Sport até aqui no Campeonato Brasileiro. E o que é que mais está assombrando o torcedor do Sport, e o que nesse momento me assusta? Inegavelmente, o Sport pegou o Bragantino, que em tese é o mais fraco dos primeiros 4 adversários. Então, alguma coisa está errada. Uma já está detectada. Foi o planejamento de contratações. O mesmo grupo que contratou errado para a Série B ficou no time para contratar, ficou no clube para contratar para a Série A. Óbvio que iam errar. Se erraram para contratar para a Série B com menos orçamento, não é porque tinha mais dinheiro para a Série A que iam acertar. Então o planejamento está errado. O planejamento foi equivocado. Estamos falando aqui em 4 jogos. 4 jogos. Porque não só foi a questão da lateral, não. Eu não estou mencionando aqui somente a questão da lateral esquerda do Sport Clube do Recife. Estou mencionando também a dupla de zaga. Porque se é para improvisar na lateral esquerda, todo mundo sabe que o melhor para a função ali é o Chico, embora sacrifique o zagueiro do Sport. Mas todo mundo sabe, se Chico sai do miolo, fica o buraco. Não tem o mesmo nível de substituto para o Chico. O Lucas Silva não podia jogar, o Lucas Cunha não podia jogar, é jogador do Bragantino, mas também não resolve. Ao lado do João Silva, é só ver o jogo do Vasco. É só ver o primeiro gol que o Sport sofreu. Aliás, muito parecido com o gol de ontem. Muito parecido com o gol de ontem. 3 jogadores do Sport olhando o Juninho Capixaba meter a bola para o fundo do barbante, depois do escanteio da direita e depois do Eduardo Sacha chutar sozinho de dentro da grande área. Falha coletiva do sistema de marcação do Sport, da defesa do Sport, que lá atrás era muito elogiada. Elogiar no Campeonato Pernambucano é fácil. Elogiar no Campeonato Pernambucano é mole. E aí vem um aspecto, noves fora do planejamento, noves fora da questão física, porque os jogadores estão sentindo no início do campeonato. Sequer chegamos à metade da temporada e rodando o elenco, girando o elenco. Senhores, imaginem se o Sport tivesse basicamente um time para jogar com poucas opções de girar, o que é que tinha acontecido com esse time para a partida de ontem contra o time do Bragantino. E estamos alertando aqui porque ainda há tempo de recuperação. O mais grave é que a CBF fecha a janela de contratação e só vai abrir a janela em junho. Em junho, quando o Campeonato Brasileiro vai estar parado para o Mundial de Clubes. Os times vão estar treinando, evidentemente vão dar uma descansada no elenco, imagino eu, uma mini intertemporada, para depois voltarem aos jogos do Campeonato Brasileiro, e aí um calendário insano para poder dar conta de fechar ainda no calendário de 2025. Então, meus amigos,
acredito que o maior problema do esporte nesse momento não seja o seu treinador. Eu aqui não estou defendendo nem a permanência, nem advogando a admissão. Não cabe ao cronista esportivo, na minha concepção, esse tipo de análise. Agora, tem mais coisa errada do que está se imaginando dentro da Ilha do Retiro. O esporte não pode enfrentar o Bragantino e jogar tão mal, com todo respeito ao time do Bragantino, com o Fernando Seabra, que é bem montado, que é bem armado. A gente já vinha falando aqui no passar dos dias de que o esporte enfrentaria um adversário duro, perigoso, porque vimos o jogo contra o Botafogo. E é absolutamente inegável que o Botafogo tem um elenco bem superior ao elenco do Esporte Clube do Recife. Eu acho que ninguém aqui duvida disso. E o último ponto para fechar esse comentário, que a essa altura do campeonato já me preocupa. Dos adversários do esporte, do chamado Campeonato do Esporte, a gente tem quase todo mundo já arrumado. O esporte está ficando para trás, até mesmo o Vitória, que não tinha vencido de ninguém, ganhou do Fortaleza jogando em Salvador, ontem, no Barradão. Então o Vitória, que tinha 2 pontos, já abriu 4 em relação ao esporte. Já deixou a zona do rebaixamento. E basicamente as equipes que estão na zona do rebaixamento, entre elas Grêmio e Atlético Mineiro, todos nós sabemos que não vão disputar esse campeonato que por hora aparece. Então, os adversários de verdade, entre aspas, do esporte no campeonato, que são aqueles pela permanência, Nova Esfora, o Juventude tomou uma traulitada do Flamengo de 6-0, aí foi um pouquinho fora da medida, mas o Juventude já ganhou 2 partidas. Jogou em casa e ganhou os seus 2 jogos. Venceu Vitória e Ceará, jogando nos seus domínios do campeonato do Juventude. Ele fez os seus 6 pontos jogando nas partidas diretas. Tomou essa traulitada do Flamengo, a maior goleada até aqui do campeonato, mas no seu campeonato ele vai muito bem. O Bragantino, que também é do Campeonato do Esporte, que empatou na partida de estreia, jogando com o Ceará em casa e foi muito criticado, ganhou as 2 partidas consecutivas. Bateu o Botafogo e bateu o Sport no jogo chamado de 6 pontos. Então já alinhou, já arrumou. Pode ter uma crise mais na frente, pode voltar a ter uma derrota, é claro, pode oscilar para baixo, pode. O campeonato está somente começando, mas a grande preocupação é com aquelas equipes de menor orçamento, como o Sport, em relação às demais, já estão melhores alinhadas do que o time da Ilha. E olha que a sequência do Sport é duríssima. O Sport vai jogar sábado contra o Corinthians, que vem de derrota para o Fluminense em São Paulo. No outro sábado, dia 26, vai receber o Fortaleza, que é jogo direto, é jogo dele de permanência e que já ganhou na Ilha do Retiro, do Sport nessa temporada pela Copa do Nordeste. E depois pega o azeitado Fluminense de Renato Gaúcho, que em uma semana fez o que Mano Menezes não conseguiu fazer na sua permanência integral no Fluminense. Ganhou 3 partidas, uma pela Sul-Americana, goleou o adversário boliviano, ganhou o jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro e bateu o Corinthians nesse meio de semana. Te cuida, Leão da Ilha. Meus amigos, deixa eu passar uma dica importante para você que acompanha nossos conteúdos todos os dias. Olha, quer anunciar sua empresa, o seu produto? Entre em contato conosco, é fácil, aqui pelo nosso e-mail, que também é Pix, welaraújo@hotmail.com, que eu entro em contato com você o mais breve possível. Tem o nosso Instagram também, é a dica legal para você seguir e também entrar em contato conosco. Anuncie sua empresa, anuncie seu produto.